Olá, futuros crocheteiros e crocheteiras, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, então. E agora nós vamos falar sobre os demais pontos. Se vocês não assistiram a aula anterior em que eu ensinei a fazer isso daqui, anel mágico e os pontos em correntinha, ó, vem aqui em cima e já assiste essa aula para não perder, tá bom? Porque ela tá bem importante para vocês. E é muito importante que vocês façam ela antes de virem aqui para aprender os demais pontos, ok? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a gente fazer os outros pontos que tem o meio ponto alto, o ponto alto duplo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês nesse fio maior. Eu prefiro mostrar nesse fio maior para que vocês consigam visualizar melhor, ok? Mas vocês podem fazer no fio amigurumi em casa sem problema nenhum. É só porque no fio amigurumi é um pouco mais difícil de vocês visualizarem aqui no vídeo, ok? Então, eu espero que vocês consigam ver melhor neste outro fio que é maior, tá bom? Então, vamos fazer aqui com o fio. Esse aqui é o barbante da Euro Roma, número 6, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, gente, eu tinha o anel mágico com vocês já. E aqui a gente tinha feito um anel mágico com os pontos baixos normais. E depois a gente fez aumentos ao redor, certo? Quando a gente faz um crochê circular, ele fica assim. A gente vai só fazendo ponto sobre ponto. A gente não encerra a carreira, ok? E aqui nesse caso, a gente vai seguir fazendo ele circular por enquanto. A gente não vai fechar ele. Porque é outra coisa que a gente tem que fazer depois em outro vídeo, porque é mais detalhado, tá bom? Então, aqui, agora a gente tava fazendo ponto baixo. Vamos fazer um médio ponto alto, pra gente conseguir ir subindo essa rodinha aqui, tá? E não ficar estranho. O médio ponto alto, ele fica entre o ponto alto e o ponto baixo, tá? Como ele é feito? Eu estou aqui, eu vou laçar a minha agulha e eu vou vir aqui no próximo ponto. Entrei, vou puxar o fio, vocês veem que eu vou sempre por cima, né? Isso é por causa do amigurumi, já tem costume, tá? Mas vocês podem fazer como vocês preferirem, a laçada na agulha, tá? Puxei aqui pra frente, ó. Fiquei com 3. E agora eu vou laçar e passar pelos 3. Sair. Vocês vão ver que aqui ele fica igual ao ponto baixo, só que ele fica com uma outra laçadinha aqui em cima, ó. Tem um outro fiozinho aqui em cima, antes de aparecer a correntinha. Ó, ponto baixo, uma laçadinha e depois a correntinha do ponto. Então, é bem igualzinho ao ponto baixo. Só que ele tem mais uma correntinha aqui pra dar altura, tá? E aí, agora eu vou vir e vou fazer outro pra vocês verem, tá? Lacei, entrei no ponto, puxei o fio pra frente e fiquei com 3. Enrolei, puxei. E aqui eu tenho outro médio ponto baixo, médio ponto alto, na verdade. Tem gente que fala médio ponto baixo, tá? Tem gente que fala médio ponto alto, então, a sua escolha, mas é o médio. Agora, vamos fazer um ponto alto. O ponto alto eu laço na agulha antes de entrar no ponto também, igual o outro. Eu vou entrar lá, laçar o fio e vir com 3, igual o médio ponto alto. Só que agora, eu vou pegar o fio e eu vou tirar só 2. Tirei 2, fiquei com 2. Vou laçar, tirei 2, fiquei com 1, fechei. Esse aqui é o ponto alto. Vamos de novo? Lacei, entrei no ponto. Trouxe o fio pra frente, fiquei com 3. Agora, eu venho aqui, enrolo, tiro 2, enrolo, tiro 2. Tenho outro ponto alto. Então, aqui vocês conseguem ver bem a diferença um do lado do outro, né? Porque a gente veio do ponto baixo, ó, aqui era ponto baixo, médio ponto alto, e aqui outros 2 pontos altos. Então, um caracolzinho, né? Então, aqui,
O ponto baixo, que aqui era aumento, então tem 2 pontos baixos no mesmo ponto. Aqui tem 2 médio ponto alto, que aqui tá com um negocinho aqui na frente, uma laçadinha aqui, vocês conseguem ver a diferença. E aqui é o ponto alto, que vocês já veem que ele é maior, ele é mais alto, e ele tem 2 laçadinhas a mais. A diferença, ó. Ele tem um ponto baixo aqui, vocês vão ver que ele tem uma laçadinha, um Vzinho aqui, ó. Mas aqui eles têm 2 laçadinhas a mais. Essa é a diferença, tá bom? E a gente tem outro ponto que é mais alto ainda, que é o ponto alto duplo. Então, eu vou vir e vou enrolar 2 vezes, ó. 1, 2. Venho no próximo ponto, puxo o fio pra frente, e aí eu vou ficar com 4 laçadas na agulha. E eu vou vir tirando de 2 em 2 também, tá? Puxo, tiro 2. Fiquei com 3. Puxo, tiro 2. Fiquei com 2. Puxo, tiro 2, fiquei com 1. Fechou. Então, esse aqui é o ponto alto duplo. Ele é maior ainda. Estão vendo? Vamos de novo. 1, 2, fiquei com 3. Venho no próximo ponto, puxo o fio, vou ficar com 4. Aí, eu venho, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Fiquei com um pontão lá. Ele é bem grandão, né? Certo? A gente tem quase um caracol aqui. Ó. Então, vocês conseguem ver bem a diferença, né? Olha o pontão que fica bem grandão. Ele fica bem alto. Certo? Então, aqui a gente teve todos os pontos mais usados, tá? Os mais básicos do crochê são esses daqui. Ponto baixo, médio ponto alto, ponto alto, ponto alto duplo. E aí, agora, a gente vai ver como fazer os aumentos desses pontos, tá? Que é a mesma coisa. O que que acontece aqui? Como eu falei pra vocês, o aumento, na outra aula, o aumento, ele é sempre 2 pontos no mesmo lugar, tá? Esse é o aumento normal. E existe ainda o aumento triplo, que são 3 pontos no mesmo buraquinho, tá? Como o nome já diz. Então, sempre que eu preciso aumentar a minha peça, eu vou fazer aumentos, que é o que eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho aumentos, tá? Então, essa carreirinha aqui de ponto baixo é uma carreirinha de aumentos. Aí, depois aqui eu fui fazendo um ponto do lado do outro, um ponto do lado do outro, tá? Aqui eu já não tenho mais aumentos. Eu tenho só um pontinho do lado do outro. E aí, aqui, se eu seguir fazendo isso que eu tô fazendo, ele pode começar a fechar. Ele vai fazendo isso daqui, porque eu não fiz aumento. Então, sempre que eu vou precisar ir aumentando a minha peça, quando eu vou fazer, por exemplo, um sousplá, que ele tem que ser grandão, eu tenho que ir fazendo carreira de aumentos, tá? Senão, ele não vai crescer. E aí, isso vai depender muito de receita para receita, tá? Tem umas que dá para te manter o ponto sobre ponto, tem outras que tu precisa fazer aumento, tem outras que tu precisa fazer aumento só no início, depois tu pode ir tocando, fazer. Então, vai depender muito do objetivo e da peça, tá? E agora, aqui, eu vou mostrar pra vocês os mesmos pontos que a gente fez agora no fio amigurumi, nessa parte aqui de subir reto, tá? Sem crochê circular. De ponto sobre ponto reto. Aqui tá o meu pontinho, deixa eu puxar aqui. E aí, eu vou vir aqui, ó, e vou subir uma correntinha, lembrem, se vocês não assistiram a aula anterior, assistam. Então, eu vou puxar aqui e subir uma correntinha. Pronto. Agora, eu vou virar o meu trabalho e eu vou mostrar pra vocês o médio ponto alto. Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto de médio ponto alto, que nem a gente fez lá no outro, só que eu vou fazer toda essa carreira de médio ponto alto pra vocês verem, tá? Então, eu vou vir aqui segurar minha peça, eu vou dar uma laçada e eu vou vir aqui no primeiro ponto, tá? Eu não posso ir aqui, porque aqui é minha correntinha. Eu tenho que ir nesse primeiro ponto aqui. Então, eu venho, entro no ponto, laço, tenho 3.
laço e puxo, tiro os 3. Lacei, entrei, puxei o fio pra frente, tenho 3. Lacei, tirei os 3. Vamos lá. Lacei, entrei, puxei. Lacei, tirei os 3. Enrolei, entrei, puxei pra frente, tirei os 3. Vamos lá. Vou até o final da carreira, enrolo, venho pra frente, tiro os 3. Eu adoro esse ponto, tá, gente? Porque ele é rápido e ele, ao mesmo tempo, ele aumenta a peça também. Porque ele é mais alto um pouquinho que o ponto baixo, né? Ó, o último ponto, lembrem que ele é meio confuso. Mas ele existe. Ele tá aqui, ó. Então, eu venho aqui, ele é meio difícil também. Então, cuidem sempre pra pegar as 2 alcinhas dele, ó. Laço, 3, tiro os 3. Então, aqui foi uma carreira de médio ponto baixo, médio ponto alto. Médio ponto baixo, médio ponto alto, enfim. Ó, essa carreira todinha aqui, tá? E aí, agora, a gente vai fazer outra carreira, mas vai ser de ponto alto. Eu vou pegar aqui. Como a gente vai fazer um ponto alto, ele é um ponto maior do que esse de baixo, certo? Então, eu vou fazer 2 correntinhas pra subir aqui, ó. 1, 2. Pra quê? Pra ficar na mesma altura, mais ou menos, do ponto alto, tá? Porque se eu fizer só um pontinho, ele vai ficar muito apertado e aí vai ficar torta a minha peça. Então, eu fiz 2, girei, e agora eu vou fazer um ponto alto. Ó, lacei, entrei no ponto, puxei, fiquei com 3, certo? Laço, tiro 2. Laço, tiro 2. Ó, viu como as correntinhas ficaram bem na altura do ponto alto? Então, minha peça não vai ficar apertada aqui na ponta, não vai ficar assim aqui na ponta, tá? Vai ficar bem bonitinho. De novo, lacei, entrei, puxei pra frente, 3 pontos, 3 laçadas, tiro 2, tiro 2. Mais um ponto alto. Enrolei, entrei, 3, tiro 2, tiro 2. Enrolei, entrei, puxei, 3. Tiro 2, tiro 2. Ok? Vamos até o final, então. Tiro 2, tiro 2. Entrei, puxei, tiro 2, tiro 2. E aí, vamos indo. Entrei, puxei, tiro 2, tiro 2. E aí, lembrem que no último, ele é meio chatinho, né? Então, vamos achar o ponto aqui primeiro. Sempre olha primeiro. Tá aqui, ó. O Vzinho, ó. Entre as minhas unhas aqui, ó. Tá? Tá aqui o Vzinho. Então, eu venho e tenho que pegar as 2... Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Os 2 fiozinhos, né? Tenho que trazer os 2 fiozinhos, ó. Tem que trazer o Vzinho. Entrei, fiquei com 3, tiro 2, tiro 2. E fechou. Então, aqui a gente tem mais uma carreira, agora de ponto alto. Ai, que bonitinho. Fica muito mais bonito o no amigurumi, né, gente? Eu amo. E aí, agora, então, a gente vai fazer de ponto alto duplo. Pra reforçar. O que eu fiz aqui? Quando eu subi esse aqui, eu subi com 2 correntinhas, né? Agora, eu vou subir com 3, porque o ponto alto duplo é mais alto ainda, lembram? 1, 2, 3. E aí, agora, eu vou virar, vou laçar 2 vezes. Ó, ponto alto duplo eu tenho que laçar 2 vezes, então, ficam 3 laçadas. Eu venho aqui no primeiro, puxo o fio, vou ficar com 4. Tiro 2, enrolo, tiro 2, enrolo, tiro 2. Ponto alto duplo. Enrolei, enrolei, entrei, puxei pra frente, fiquei com 4. Tiro 2, tiro 2, tiro 2. Sempre de 2 em 2, tá? No ponto alto duplo.
enrolei, enrolei, entrei, puxo pra frente, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Certo? Então, esse aqui é o ponto alto duplo. Vamos lá de novo. Enrolei 2 vezes, puxei, fiquei com 4, tirei 2, tirei 2, tirei 2. Enrolei 2 vezes, entrei, puxei pra frente, fiquei com 4, tiro 2, tiro 2, tiro 2. E tá indo. 1, 2, entrou, puxou, tem 4, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Vamos lá até o final, tá? Sigam fazendo aí, se precisar vão olhando aqui o meu. Não se esqueçam que é 2 laçadas no início da agulha, entrou, puxa o fio, fica com 4, enrola, tira 2, enrola, tira 2, enrola, tira 2. E aqui vem o problemático, ó. O que se some. Olhem ele primeiro, tá? Pra não fazer errado, procurem ele primeiro. Ó, 2 voltas, e aí eu vou aqui, ó, no bonitinho sumido, puxo, tiro 2, tiro 2 e tiro 2. E aí, aqui, fechamos. Ficou até bonitinha essa peça, hein? O que vocês acharam? Eu gostei. Que fofinha. Que aqui, então, a gente teve as correntinhas. Aí, depois a gente teve 2 fileiras... Não, foi uma fileira só, de ponto baixo, porque ela tá ao contrário, né? Ó. Então, eu vou virando, né? Tô sempre virando pra lá e pra cá, porque eu tô indo e voltando. Então, um ponto fica ao contrário, o outro fica de frente. Um fica ao contrário, o outro fica de frente, tá? Então, eu fiz as correntinhas, depois eu fiz os pontos baixos, ó, tá bem bonitinho aqui. Ponto baixo em X, dá pra ver direitinho, ó. Tem o xizinho deles aqui, ó. Depois, eu virei o trabalho e fiz o médio ponto alto, ó, nessa carreirinha aqui. Que ele tem o Vzinho e um tracinho, ó. Um Vzinho e um tracinho. Esse é o médio ponto alto, tá? E aqui tá o ponto baixo de costa lá, ó. Porque aqui ele tá de frente, né? Então, aqui ele tá de costa. Depois, ó, eu fiz o médio ponto alto. Aí, eu virei de novo e fiz o ponto alto. Aqui tá a frente do ponto alto. Tem um Vzinho e tem 2 tirinhas. Um Vzinho e 2 tirinhas. Depois, eu virei de novo e fiz o ponto alto duplo. Então, aqui, vocês conseguem ver que ele tem 3 tirinhas. Tem o Vzinho, porque tem que ter, em todos praticamente tem que ter o Vzinho. Deixa eu ver se tá focando. Aqui. O Vzinho, 1, 2, 3. Aqui ele tem mais um Vzinho no meio ainda. Um Vzinho, ó, o Vzinho, um tracinho, um Vzinho, 2 tracinhos. Tá? Então, é um Vzinho, 1, 2, 3. Vocês conseguem diferenciar e também pela altura, né? Porque ele é grandão, ó. Ele é bem diferente. Aí, vocês vão abrindo ponto, vocês conseguem ver, ó, a diferença. Então, assim, o que eu indico pra vocês, tá? Desfrutem disso. Abram o ponto, olhem bem a diferença, entendam a diferença, como diferenciar um do outro. Então, como eu falei, o Vzinho é uma coisa que vocês podem diferenciar, o tamanho vocês podem diferenciar, vocês podem achar outra coisa que é mais marcante para vocês, para diferenciar um ponto do outro, para não esquecer, para decorar, tá? Então, isso é muito de pessoa para pessoa, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora o aumento que eu falei que eu ia mostrar, tá? Então, vamos subir aqui, ó, 1, 2. Vamos fazer com um ponto alto aqui, tá? E aí, eu quero fazer aumento agora, porque eu quero aumentar a minha carreira. Eu vou vir fazer ponto alto, então, eu laço, venho, tiro 2, tiro 2. Laço. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir no mesmo ponto que eu fiz, tá? Eu entro no mesmo ponto anterior, venho, tiro 2, tiro 2. Aqui ele acavalou aqui, mas tá tudo certo. Tá? Então, aqui eu fiz 2 pontos no mesmo buraquinho. Isso é um aumento. Nesse caso, é um aumento de ponto alto, porque eu estou fazendo ponto alto. Certo? Então, enrolo, entro, tiro 2, venho de novo, enrolo, entro,
tiro 2, tiro 2. Fiz outro aumento. E aí, vocês vão ver que ele vai começando a ficar meio... A peça tá ficando meio torta aqui, né? Mas, é o que eu falei, tem que ver qual é o objetivo. Ele tá abrindo pros lados e eu vou seguir fazendo, ele vai abrir mais, porque eu tô fazendo aumento. E aqui eu tô fazendo um aumento em cima do outro, então ele vai ficar um circular assim em cima, tá? Vamos lá, só pra vocês verem, tá? Vou fazer aumentos aqui, vou fazer mais rapidinho, só pra vocês verem o resultado, tá? O que que acontece? Vai depender do que vocês querem. Eu não faria, nesse caso aqui, o aumento em todos os pontos, tá? Porque ele vai ficar meio deformado. Mas aqui eu quero mostrar pra vocês qual o resultado disso, tá? Por isso que eu falei, é muito estratégico os aumentos. Eles vão ser feitos em localidades aonde eles fiquem coerentes com o trabalho, né? Que faça sentido. Aqui, só mais um aumento, ó. Detecto meu Vzinho ali. Mais um pontinho. E, ó, ele ficou assim. Aí, depende do que eu quero. Se eu quiser fazer alguma peça que faça sentido isso aqui, tudo bem. Tá tudo ótimo, ficou até bonitinho. Gostei dessa peça, hein? Achei que ficou legal. Então, se eu quiser fazer aqui agora, virar e fazer um ponto baixo em cima de cada um desses aumentos aqui, essa peça, ela vai ficando assim. Então, eu fiz esses aumentos aqui, né? E aí, eu vou fazendo um ponto baixo em cima de cada aumento, um ponto alto, no caso, né? Em cima de cada aumento. A peça vai tomando essa forma. Então, ela vai ficar como se fosse um funil. Aqui tá mais fininha e aqui ela vai alargando, tá bom? É só pra vocês entenderem quais são as diferenças de ter um aumento ou não ter um aumento. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou tentar fazer aulas mais curtas e mais separadas para vocês não cansarem de mim. E na próxima aula, eu vou trazer uma bolinha, tá? Eu quero que vocês façam uma bolinha de amigurumi comigo e a gente vai fazer ela só em ponto baixo, tá bom? Pra gente focar um pouquinho mais no amigurumi. E aí, depois, eu quero trazer uma peça de crochê tradicional pra vocês também. Então, eu vou trazer os dois. Uma bolinha de amigurumi e depois uma peça tradicional que a gente pode fazer um porta-copos. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo pra mim qual que vocês querem primeiro. Se vocês querem a bolinha de amigurumi ou se vocês querem o porta-copo, pra eu saber qual que eu trago primeiro pra vocês. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, me ajuda muito a entregar pra mais pessoas. Se vocês tiverem alguma dica e se vocês tiverem alguma necessidade, alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até a próxima!